Essa é a nossa primeira aula de pré-cálculo e nessa aula a gente vai ver a definição de função. Esse material que a gente está usando, ele tem sido trabalhado ao longo dos últimos semestres pelos professores Humberto José Bortolossi, Leonardo Silvares, que sou eu, a Magda e a professora Maria Lúcia. Todos nós somos do Departamento de Matemática Aplicada da Universidade Federal Fluminense. Então, como eu disse, hoje a aula é sobre a definição de função. Para isso, vamos começar com um exemplo. Exemplo 1. Considere os conjuntos A e B representados por diagramas de Venn. Então, nós temos o conjunto A com elementos 0, 1, 2, 3 e 4, e o conjunto B, que tem como elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A cada elemento A pertencente ao conjunto A, faremos corresponder os elementos B pertencentes ao conjunto B, tais que A mais B seja múltiplo de 5. Então, vamos para cada elemento de A corresponder o elemento ou os elementos do conjunto B, de forma que A mais B seja múltiplo de 5. Então, vamos lá. O 0 está correspondido, está associado ao 0, porque 0 mais 0 é igual a 0, que é 5 vezes 0, ou seja, o 0 mais 0 é múltiplo de 5. Também, o 0 se corresponde ao 5. Né? O 0 no conjunto A se corresponde ao 5 no conjunto B, porque 0 mais 5 é 5, que é múltiplo de 5, é 5 vezes 1. E o 0 também está correspondido ao 10, porque 0 mais 10 é igual a 10, que também é múltiplo de 10, né? É 5 vezes 2. O 1, ele corresponderia, né, ele estaria sendo correspondido ao 4 e ao 9. Né? 1 mais 4, 5, 1 mais 9, 10. O 2 estaria correspondido ao 3 e ao 8, né? Porque 2 mais 3 e 2 mais 8 são ambos múltiplos de 5. E, bom, correspondendo todos os elementos aí, né? O 3 estaria correspondido ao 2 e ao 7, o 4 correspondido ao 1 e ao 6. Então, essas seriam aí todas as correspondências possíveis entre os conjuntos A e B, né? De forma que o elemento do A mais o elemento do B fosse múltiplo de 5. Então, repara que você tem elementos do conjunto A se correspondendo aí a mais do que um elemento no conjunto B. Vamos pensar outro exemplo agora. Vamos considerar esses conjuntos A e C que aparecem aí representados por diagramas de Venn. E vamos fazer a mesma correspondência. Para cada elemento de A, vamos corresponder os elementos de C, tais que A mais C seja múltiplo de 5. Quer dizer, é a mesma regra que a gente está usando para corresponder os elementos. Então, né, nós teríamos essas correspondências. O 0 se correspondendo ao 0 e ao 5, né, porque 0 mais 0 e 0 mais 5 são múltiplos de 5. O 1 se correspondendo unicamente ao 4, porque 1 mais 4 é 5 e é múltiplo de 5. O 2 ao 3, o 3 ao 2 e o 4 ao 1. Agora, mais uma vez, a mesma regra, né, para cada elemento do primeiro conjunto, nós vamos corresponder os elementos do segundo conjunto, de forma que a soma seja múltiplo de 5. O que mudou agora foi o segundo conjunto, o conjunto D. Né, ele tem como elementos 0, 1, 3, 4 e 5. Então, nós temos essas correspondências. O 0 se corresponde ao 0 e ao 5. O 1 se corresponde ao 4. O 2 se corresponde ao 3. O 4 se corresponde ao 1. Repara que acontece uma coisa um pouco diferente dos outros nesse caso. O 3 do conjunto A, o 3 pertencente a A, não se corresponde a ninguém. Né? Porque 3 mais 0 não é múltiplo de 5, 3 mais 1 não é múltiplo de 5, 3 mais 3 não é múltiplo de 5, 3 mais 4 não é múltiplo de 5 e 3 mais 5 não é múltiplo de 5. Então, o elemento 3 do conjunto A não tem um elemento correspondente no conjunto D, de forma que 3 mais esse elemento desse múltiplo de 5. Então, o 3 ele sobrou aqui no conjunto A. Mais um exemplo. Agora nós temos como conjunto, hoje temos o mesmo conjunto A e temos como o segundo conjunto, o conjunto E, de elementos 0, 1, 2 e 3. Então, vamos fazer a mesma correspondência. Azinho pertencente a A se corresponde a Ezinho pertencente a E,
se A mais E for múltiplo de 5. E aí nós temos essas correspondências aí. 0 ao 0, 2 ao 3, 3 ao 2, 4 ao 1. E o 1 no conjunto A sobrou. Né? Não tem ninguém no conjunto B, tal que 1 mais esse alguém desse múltiplo de 5. E por fim, né, o último exemplo, nós temos aí um conjunto A e um conjunto F. Né? Aqui era para ser F, porque é o próprio conjunto A. Né? Tanto o conjunto A quanto o conjunto F tem como elementos 0, 1, 2, 3 e 4. E aí a associação seria essa. Né? Nós temos aí 0 associado a 0, porque 0 mais 0 é múltiplo de 5, 2 associado a 3, 3 associado a 2 e 4 associado a 1. Essa associação é um pouco diferente das outras, né? Repara que todo mundo no conjunto A está associado a 1 e apenas um elemento do conjunto E. Então vamos ver todos os exemplos aí juntos. Tá? Né? Exemplo 1, 2, 3, 4 e exemplo 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Bom, em qual ou quais desses exemplos todo elemento do conjunto A foi feito corresponder a um e só um elemento do outro conjunto? Em quais exemplos, ou em qual exemplo isso acontece? Em qual exemplo todo elemento do conjunto A está correspondido a um e apenas um elemento do outro conjunto? Bom, será que essa primeira se encaixa nessa condição? Não, né? Você tem elementos de A associado a mais de um elemento de B. Na segunda, a mesma coisa. O 0 está associado a mais de uma. Aqui é a mesma coisa. O 0 está associado a mais de um elemento e, além disso, o 3 não está associado a ninguém. Nesse exemplo, você tem todos os elementos de A que estão associados estão correspondendo a um único cara no segundo conjunto. Mas a gente tem o 1, que não corresponde a ninguém. E, por fim, no último exemplo, o único aí que satisfaz, nós temos todo elemento de A associado a um único elemento do outro conjunto. Né? Então, de cada elementinho do conjunto A, sai uma única seta para o conjunto E. E de todo elemento do conjunto A sai alguma seta. Vamos agora considerar mais um exemplo. Exemplo 6. Considere os conjuntos A e B representados por diagramas de Venn. O conjunto A tem como elementos menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. O conjunto B tem como elementos menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. A cada elemento do conjunto A, faremos corresponder os elementos do conjunto B, tais que B seja igual a A ao quadrado. Bom, essas seriam as correspondências. Né? O menos 2 estaria associado, o menos 2 do conjunto A estaria associado a menos 2 ao quadrado, que é igual a 4 no conjunto B. Menos 1 estaria associado a menos 1 ao quadrado, que é 1. 0 estaria associado a 0. 1, né, que é 0 ao quadrado. 1 estaria associado a 1 ao quadrado, que é 1. E o 2 estaria associado a 2 ao quadrado, que é 4. Então, essas seriam as correspondências possíveis. Repara que todo mundo aqui nesse conjunto está associado a um único elemento no segundo conjunto, né? A todo elemento do conjunto A, que é essa pergunta que está sendo feita agora, né? A todo elemento do conjunto A, fizemos corresponder um e só um elemento do conjunto B? Sim. O menos 2 corresponde apenas ao 4, né? O menos 2 em A corresponde apenas ao 4 em B. O menos 1 em A corresponde apenas ao 1 em B. O 0 em A corresponde apenas ao 0 em B. O 1 pertencente a A corresponde apenas ao 1 pertencente a B. E o 2 pertencente a A corresponde apenas ao 4 pertencente a B. Bom, mas aí você pode falar que não entendeu, né? Pô, como assim? Todo elemento de A está associado a um único elemento de B? Se o elemento 1 de B, se ele corresponde, né, o elemento 1 e o elemento 4 de B, cada um deles corresponde a dois elementos de A. Né? O 1 do B está associado ao menos 1 e ao 1 de A. O 4 do B está associado ao menos 2 e ao 2 em A.
E além disso, o menos 1 em B e o 2 em B, o 3 em B, eles não estão associados a ninguém em A. Bom, mas vamos lá. Repara a pergunta que foi feita. A todo elemento do conjunto A, todo mundo aqui, foi feito corresponder um e só um elemento aqui. Ou seja, a pergunta é de A para B. Né? A pergunta é se todo mundo em A corresponde a um único elemento B em B. Né? Se todo elemento do conjunto A fizemos corresponder a um e só um elemento no conjunto B. A pergunta não é se todos os elementos de B estão associados a um e só um elemento no conjunto A. Tá? A pergunta é feita nessa direção, de A para B. Elementos de A correspondidos a um e só um elemento de B. Bom, então, atentando para isso, a resposta é sim. Todo elemento de A foi feito corresponder a um e só um elemento em B. Não importa se algum elemento em B não está correspondido a ninguém em A ou está correspondido a mais de um elemento. Não é essa a pergunta. Tá? Mais um exemplo, talvez deixe isso um pouco mais claro. Vamos considerar agora esses conjuntos A e C. Né? O conjunto A é o mesmo, o conjunto C eu acho que é o mesmo, a gente só tirou o zero. Tá? Menos 1, 1, 2, 3 e 4. E a gente vai fazer a mesma correspondência. Cada elemento de A, a gente vai corresponder o elemento, ou os elementos de C, tais que C seja igual a A ao quadrado. Essas seriam as correspondências. Menos 2 ao quadrado. Né? O menos 2 de A correspondendo ao 4, o menos 2 ao quadrado é 4. O menos 1 do A correspondendo ao 1 no C, porque menos 1 ao quadrado é 1. O 1 correspondendo ao 1 e o 2 correspondendo ao 4. Repara que o zero não vai se corresponder a ninguém. Né? 0 ao quadrado, 0, ele teria que ter um zero aqui para se corresponder. Então, aquela pergunta, a todo elemento do conjunto A, fizemos corresponder um e só um elemento do conjunto C? Resposta, não. Por quê? Existe um elemento do conjunto A, 0, que não se corresponde a elemento algum no conjunto C. Então, olhando agora para os exemplos 5 e 6, né, o 5 lá, aquele do A mais B múltiplo de 5, e o exemplo 6, esse penúltimo que a gente fez, né, B é igual a A ao quadrado, olha o que a gente pode perceber neles. Que nesses exemplos, cada elemento do conjunto A foi feito corresponder a um único elemento do outro conjunto. Né? Aqui é o B. Aqui, né, cada elemento do conjunto A foi feito corresponder a um único elemento do outro conjunto, e cada elemento do conjunto A foi feito corresponder a um único elemento do outro conjunto. Né? E, quer dizer, de cada elemento do conjunto A, sai uma e só uma setinha aí para o conjunto B. Tá? Não importa se todos os elementos do outro conjunto foram usados, ou se foram usados só uma vez, né? Se correspondem a um e só um elemento do conjunto A. Aqui, todo mundo do conjunto E corresponde a um único elemento do conjunto A. Aqui não. Tá? Mas isso não importa. A pergunta é se todo mundo do primeiro conjunto, do conjunto A, está associado a um e só um elemento do segundo conjunto. O contrário não importa. Se todo mundo de B está associado a alguém e é só um elemento, não importa. Tá? Então, esses são dois exemplos em que todo elemento do conjunto A foi feito corresponder um e só um elemento do outro conjunto. Bom, o que é uma função? Né? Bom, função é importante, esse conceito, porque ele vai ser o conceito central desse curso de pré-cálculo. Na verdade, ele vai ser um dos conceitos mais importantes, ou talvez o conceito mais importante, meio arriscado falar isso, mas ele é um dos conceitos mais importantes, certamente, de toda a graduação em matemática. Na verdade, eu diria que ele talvez seja um dos conceitos mais importantes da matemática. Então, uma função é uma lei a qual, para todo elemento x de um conjunto D, se faz corresponder exatamente um elemento chamado f de x em um conjunto C. Então, essa é a ideia de função. Todo elemento do primeiro conjunto, D, está associado a um
e só um elemento do segundo conjunto. Tá? Bom, pensando então, né, numa função aí do conjunto D para o conjunto C, nós vamos chamar esse conjunto D, o conjunto de partida, o primeiro conjunto, de onde saem as setinhas, de domínio da função. E o conjunto C, de contradomínio da função. E nós vamos escrever a função dessa forma. F, dois pontos, D para C. É a função F de domínio D e contradomínio C. É a função que, para cada elemento de D, associa um e só um elemento de C. Dado um elemento x pertencente a D, nós vamos denotar por f de x o elemento do conjunto C associado a x através da função f. Bom, vamos pensar aqui no exemplo, aquele exemplo que a gente tinha do quadrado. A, o conjunto menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E B, o conjunto menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. E a função f de domínio A e contradomínio B, quer dizer, a função f que para cada elemento de A associa um e só um elemento em B, né, é tal que B é A ao quadrado. Nessa função nós vamos ter f de menos 2 igual a 4, f de menos 1 igual a 1, f de 0 igual a 0, f de 1 igual a 1 e f de 2 igual a 4. Né? O menos 2 pertencente ao domínio A está associado ao 4 pertencente ao contradomínio B. O menos 1 pertencente ao domínio A está associado ao 1 pertencente ao contradomínio A. O 0 pertencente ao domínio A está associado ao 0 pertencente ao contradomínio A. O menos 1, o 1 pertencente ao domínio A está associado ao 1 pertencente ao contradomínio B. E o 2 pertencente ao domínio A está associado ao 4 pertencente ao contradomínio B. Nesse exemplo, o elemento A no conjunto A ele está associado a um elemento B no conjunto B, de forma que B seja A ao quadrado. Então, a gente pode dizer que A, o elemento do conjunto A, está associado a um elemento f de A no conjunto B, dado por A ao quadrado. Então, essa função ela poderia ser denotada dessa forma. Né? A função de A para B, que associa elementos de A em elementos de B, né? A função de domínio A e contradomínio B, que a cada elemento A do conjunto A associa o elemento f de A, dado por A ao quadrado. Outra forma comum de escrever essa função é isso aqui. F de A para B, tal que f de A é igual a ao quadrado. Essa expressão, f de A igual a ao quadrado, f de x igual a x ao quadrado, f de qualquer coisa igual a qualquer coisa ao quadrado, ela é a expressão ou a lei de associação da função. O que ela informa é, para cada elemento de A, qual é o elemento B, do conjunto B, ao qual o Azinho será associado. Tá? F de A igual a ao quadrado, essa expressão aqui não é a função. A função é tudo isso. A função é um kit, é um pacote completo, que inclui domínio, A, nesse caso, contradomínio, B, nesse caso, e a regra que associa os elementos do domínio aos elementos do contradomínio, que é a expressão. Tá? A expressão f de A igual ao quadrado, f de x igual a x ao quadrado, f de quadradinho igual a quadradinho ao quadrado, essa expressão é apenas uma forma algébrica de escrevermos a regra de associação. Não confunda com a função em si. Função é domínio, contradomínio e regra de associação. Não é só a regra de associação. Comumente a gente fala, né, e a gente vai até usar isso, mas entendendo que isso é uma forçação de linguagem, considere a função f de x igual a. Não, f de x igual a não é a função. É apenas a expressão da função. Um exemplo. Considere a função dada por a função que a cada elemento é uma função de R para R, quer dizer, uma função que tem como domínio o conjunto dos reais e como contradomínio o conjunto dos reais também, que para cada número real x associa o número real f de x dado por 2x. Então,
o domínio é R, o contradomínio também é R, esse R de chegada, e cada elemento x do domínio é associado ao elemento y do contradomínio, dado por y igual a f de x, que é igual a 2x. Bom, nesse exemplo, quem seria f de 0? Bom, f de 0 é o elemento associado ao zero, né? Fazendo x igual a 0, você vai ter f de 0 igual a 2 vezes 0, que é 0. F de 2, colocando 2 no lugar do x, f de 2 é 2 vezes 2, que é 4. F de a mais b. Ah, como é que eu faço isso? Bom, aqui você está fazendo x igual a mais b. Então, f de a mais b é 2 vezes a mais b, que é o x. F de quadradinho, 2 vezes quadradinho. Ah, mas quanto vale quadradinho? Sei lá, quadradinho é um número real, porque essa função só trabalha com números reais. E f de quadradinho é 2 vezes quadradinho, seja lá quem for o quadradinho. E quem é f de p mais h menos f de p sobre h? Uau, expressão estranha, né? Bom, vamos pensar por pedaços. Quem é f de p mais h? F de p mais h, f de qualquer coisa é 2 vezes a qualquer coisa. F de p é 2 vezes p. E sobre h. Eu só troquei f de p mais h por o valor de f de p mais h, menos f de p pelo valor de menos f de p, chegamos a isso. Aí dá para fazer essa conta aí, né? 2 vezes p mais 2 vezes h, vai cortar 2p com menos 2p, vai dar 2h sobre h, que é igual a 2. Vocês lembram daquela representação que nós fizemos de os dois conjuntos no diagrama, por diagramas de Venn e fazendo setinha de um conjunto para o outro? Então, nesse caso dessa função f de R para R, tal que f de x igual a 2x, nós não podemos fazer desenhar um diagrama de Venn enumerando todos os elementos dos conjuntos. Porque, enfim, tanto o domínio quanto o contradomínio são o conjunto R, que tem infinitos elementos. A gente não vai conseguir representar daquela forma. Então, lembrando aí da representação de R como uma reta, colocando a reta, essas retas na vertical, nós temos aqui o domínio, aqui o contradomínio, e cada elemento x do domínio, nesse caso aqui está representado 0, x igual a 0, ele está associado ao f de x correspondente, né, que é igual a 2x. Então, para x igual a 0, né, f de x é f de 0, que é igual a 0. E assim nós teremos, né, f de meio é igual a 1, f de 1, está difícil aqui achar, f de 1 é igual a 2 e por aí vai. Tem um probleminha de precisão aqui, mas enfim, cada x no domínio está associado ao f de x no contradomínio dado por 2x. Então essa aqui seria uma representação equivalente àquela representação dos diagramas de Venn e das setinhas, para esse caso da função de R para R. Cada elemento x no domínio, que é igual aqui ao R, está associado ao elemento f de x no contradomínio, que é 2 vezes x. Uma metáfora muito interessante para a função é a ideia de transformação. Então, o que é uma função? Você pode pensar numa função como uma transformação que pega cada elemento x no conjunto, no domínio, que é o conjunto de entrada, e transforma num elemento f de x, é a saída da função, no contradomínio. Então, seria uma forma de pensar a função f como uma máquina, uma transformação de elementos do domínio em elementos do contradomínio. Agora, repara que essa máquina, ela sabe trabalhar, ela sabe transformar todos os elementos do domínio, e essa transformação, ela não pode ter nenhum componente aleatório. Cada elemento no domínio está associado a um único elemento no contradomínio, bem determinado pelo elemento que é dado aqui. Bom, nós já mencionamos isso, mas só para chamar de novo a atenção, porque é muito importante tomar cuidado com a notação de função e cuidado em entender bem o conceito do que é a função
e cada elemento representado aqui. Cada conceito representado aqui nessa notação de função. X é um número real no domínio D dessa função. F de x, ele é também um número real, não é a função. F de x não é a função. F de x é um número real pertencente ao contradomínio C, que é o valor que a função assume no ponto x. Então, f de x não é a função. F de x é o valor da função para aquele elemento x dado. É o resultado da função. F é a função. F é a regra, né, é o pacote aí, né? A regra que associa elementos de D a elementos de C, o D e o C também. Então a F é formada, né, a função é formada de domínio, contradomínio e a regra que associa esses elementos. Então, o correto é dizer a função F e não a função F de x. Tá? Ou a função y igual a f de x. Tá? Porque função é todo esse pacote. Então não diga função f de x. Agora, por simplicidade, livros e pessoas, e a gente mesmo no curso, vai, em alguns momentos, aceitar que você diga função f de x igual a, tá? Se ficar muito claro o que está acontecendo. Então, por exemplo, quando a gente disser a função y é a função y igual a 2x, em vez de função f, que associa elementos de R para R, ou a função f de R para R, tal que y igual a f de x igual a 2x. Então, essa simplificação de ideia, a função y igual a 2x, a gente até vai aceitar em certas situações, mas o correto é a função f, não a função f de x. Vamos ver agora um exercício resolvido. É possível definir uma função de domínio x, com um intervalo fechado, menos 1 a 1, e contradomínio y, que é um intervalo fechado, menos 1 a 1, que para cada x pertencente a x, associe todos os y pertencentes ao conjunto y, tal que x ao quadrado mais y ao quadrado seja igual a 1. Então a pergunta é se existe uma função, se a associação, né, de elementos x pertencente ao conjunto x para elementos y do conjunto y, de forma que cada x nesse conjunto x esteja associado a todos os y no conjunto y que satisfaçam essa regra, se essa associação é uma função. Em caso afirmativo, escrever essa função. Então, pensem aí. Será que essa associação representa uma função? Será que é possível definir uma função que associe dessa forma os x aos x? Não, não é possível. Nota que, segundo a regra, o x igual a 0 pertencente ao x, quer dizer, se você tomar o x igual a 0 pertencente a esse conjunto aqui, x, a que valores de y ele estaria associado? Bom, ele estaria associado ao y igual a menos 1 e ao y igual a 1, porque 0 ao quadrado, né, x ao quadrado, mais o primeiro valor do y, né, o menos 1 ao quadrado, isso dá 0 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado igual a 1. E, igualmente, o 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado também seria igual a 1. Então, com isso, há pelo menos um valor de x, um elemento x no conjunto x, que estaria associado a mais de um elemento y do conjunto y. Então, essa regra de correspondência, essa associação entre elementos de x e y, não define uma função, né, de domínio x e contradomínio y. Lembra que numa função, todo elemento do conjunto de partida, do candidato a domínio, aí, do x, no caso, tem que estar associado a um e apenas um elemento do y, que não é o caso aí. Agora, outro exemplo. É possível definir uma função de domínio x, o mesmo conjunto, menos 1 a 1, intervalo fechado, e contradomínio 0, 1, que para cada x pertencente a x, associe todos os y pertencentes a y, tal que x2 mais y2 seja igual a 1. Em caso afirmativo, escreva essa função. Bom, nota, né,
que x2 mais y2 igual a 1, isso é equivalente a y2 igual a 1 menos x2, né, passando x2 para o outro lado. Agora, o x, ele pertence aí ao intervalo fechado menos 1, 1. Logo, ele está entre menos 1 e 1, podendo ser igual a esses dois valores. Então, o x ao quadrado é menor ou igual a 1. Com isso, 1 menos x ao quadrado é maior ou igual a 0. Então, existe a raiz quadrada de 1 menos x2. E, portanto, y ao quadrado é igual a 1 menos x ao quadrado, né? Isso que a gente encontrou aqui, né? Isso é equivalente a y igual a mais ou menos raiz de 1 menos x2. Ora, mas o y, ele não é qualquer número real. Ele está no conjunto yzão. Ele pertence a 0, 1. Logo, ele é maior ou igual a 0. Então, se o y é igual a mais ou menos essa raiz, ele vai ser necessariamente igual a mais a raiz, igual a raiz de 1 menos x2. A possibilidade do menos está eliminada, porque o y é um número maior ou igual a 0, um número não negativo. Assim, x2 mais y2 igual a 1 é equivalente a y igual a 1 menos x2. Quer dizer, essa regra de associação ela é equivalente a isso aqui, y igual a raiz de 1 menos x2, nessas condições, com o x entre menos 1 e 1 e o y maior ou igual a 0. Portanto, para cada x pertencente a x, que o x é esse intervalo aqui, existe um único y pertencente a y, que é o intervalo fechado 0 a 1, né, tal que x2 mais y2 seja igual a 1. Quer dizer, dado qualquer x no conjunto x, existe um único y que é igual a isso aqui, é igual a raiz de 1 menos x2, que está associado ao x. Quer dizer, cada x está associado a um único y. Logo, a gente tem essa função, né, do domínio menos 1, 1 contra domínio 0, 1. E a expressão da função está aí. A gente acabou de deduzir essa expressão. Y, que é igual a f de x, é a raiz de 1 menos x2. E a gente também poderia escrever essa função dessa forma. Outro item. É possível definir uma função de domínio x igual a menos 1, 1, o mesmo x, e contra domínio y, contra domínio y, os reais não negativos, quer dizer, o conjunto fechado em 0, aberto mais infinito, tal que todo x e x associe todos os y em yzão, tal que x2 mais y2 igual a 1. É a mesma pergunta do anterior, a única mudança foi o candidato aqui a contradomínio. E aí, será que agora é possível? A gente aumentou o contradomínio y. Agora eles são todos os não negativos, com o mesmo candidato a domínio x aqui. Bom, é possível, e como no caso anterior, no item anterior, a gente tem a mesma expressão para a função, né? Só muda o contradomínio. Isso acontece porque o x continua em menos 1 a 1. Então, essa raiz está definida. Naquela conta que a gente fez, a gente pode continuar fazendo essa raiz. E, além disso, o y ele é igualmente, ao caso anterior, um número não negativo. Então, na hora que a gente tira aquela raiz, a gente descarta a possibilidade do menos. Então, quer dizer, a gente garante que só exista um y, que é o dado por essa expressão da mesma forma. D. É possível definir uma função de domínio x, agora a gente está aumentando o domínio, menos 1 a mais infinito, e contra domínio y no conjunto dos reais não negativos, que, para cada x pertencente a x, associe todos os y e yzões em yzão de forma que x2 mais y2 seja igual a 1. Caso afirmativo, escreva essa função. Será que agora é possível? A gente aumentou o conjunto de partida aqui, o x. Não é possível. Porque, por exemplo, se a gente tomasse x igual a 2, né, repara que agora o x igual a 2 pertence ao x. Antes não, era só do menos 1 a 1. Se você tomar x igual a 2, não vai existir um y, tal que x2 mais y2 seja igual a 1. Né? De fato, 2 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 é equivalente a 4 mais y ao quadrado igual a 1. Logo, y ao quadrado
é igual a menos 3. Bom, isso não é satisfeito por nenhum valor de y no yzão. Na verdade, não é satisfeito por nenhum número real. Né? Nenhum número real ao quadrado vai ser igual a menos 3. Né? Todo número real ao quadrado é não negativo. Então, nesse caso, f de 2 aí não estaria definido. Quer dizer, se existisse essa função, quem seria f de 2? Qual seria o y dado pela função quando x é igual a 2? Não existe. Né?